Boa tarde a todo mundo que está aqui, todo mundo que está na internet. Hoje estamos muito felizes de ter a palestra da professora Lúcia Pedrosa Pádua, do Departamento de Teologia da PUC, especialista em Santa Teresa de Ávila, fez tese sobre ela, professora de Teologia da PUC, e ela é da Instituição Teresiana de Santa Teresa de Ávila, e vai falar para nós hoje sobre evolucionismo e espiritualidade, contribuições de Ernesto Cardenal e Santa Teresa de Ávila para uma revisão da imagem de Deus. Muito obrigado, professora. Bom, saudações a todas, a todos, alunos, professores, alunas, querido Padre Paul, amigos aqui presentes. Agradeço muito, Padre Paul, o seu convite para participar deste seminário de ciência, né, em religião e ciência. E para mim é uma honra estar aqui nesse espaço tão bonito que é o Espaço Francisco. Bom, o tema que nos convoca, ele é um tema instigante. Eu realizei essa pesquisa no âmbito do Círculo do Rio, que é um grupo de pesquisa e estudos do padre Alfonso Garcia Rubio. Esse estudo ele resultou num livro chamado Fé Cristã e Pensamento Evolucionista, Aproximações Teológico-Pastorais a um tema desafiador, publicado pelas Paulinas. E de fato, o que nos interessa aqui é essa ideia da necessidade da revisão da imagem de Deus. O tema é evolucionismo e espiritualidade. Contribuições de Ernesto Cardenal e Santa Teresa de Ávila para uma revisão da imagem de Deus. Em Santa Teresa e Ernesto Cardenal, nós podemos ver a mística cristã, nessa sua importância de revisão. A perspectiva evolucionista da vida e do cosmos, a gente pode não pensar, mas ela tem uma incidência particular no campo da espiritualidade, que é o foco principal deste nosso encontro aqui. Noções estáticas de Deus não são compatíveis com a visão evolucionista da vida e do cosmos. E nós queremos rever. Essa é a grande agenda teológica. Rever a imagem de Deus que nós temos. Mas noções estáticas de Deus, o que é isso? Sim, são noções de Deus que não o consideram em seu dinamismo, e no cristianismo, dinamismo trinitário. Duas dessas imagens estáticas de Deus são o objeto maior da nossa preocupação. Nós falávamos, então, de noções estáticas de Deus. Duas dessas noções nos preocupam de uma forma particular. Então, a primeira é a que a gente chama de noção geral comum de Deus. É aquela doutrina comum que praticamente todo mundo tem quando se fala de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele onipotente, onipresente, absoluto, ser supremo, todo-poderoso, de uma forma unilateral. E é uma visão muito questionada pelos cientistas, na verdade, derrubada pelos cientistas. Porque essa visão, dentro do cristianismo, ela não se relaciona em nenhum momento com a revelação cristã através de Jesus Cristo, que nos mostra Deus como amor, ou seja, este poder de Deus não é outro que não seja o amor. E outra noção estática e muito comum é a do Deus intervencionista que atua de fora do cosmos e de fora da história. Ora, sempre há essa expectativa de que Deus vai intervir.
e vai intervir repentinamente. Em algum momento, e às vezes se fala de uma ação, de uma intervenção divina, tanto para o bem, até mesmo como para dar lições à humanidade, como poderia ser a pandemia, uma doença, uma catástrofe natural. Daí uma associação reducionista entre a religião e os pedidos de milagres. Porque pelos milagres, Deus atuaria a partir de fora desse nosso cosmos e dessa nossa história. Parece que Deus, às vezes, acorda, não é? Para intervir. No entanto, ao lado do desenvolvimento dessas noções, são encontradas experiências luminosas, como as que nós vamos ver hoje. Porque essa visão comum de Deus, a doutrina comum e a ideia do Deus intervencionista gera algo muito daninho. Porque, ao não considerar o Deus de Jesus Cristo e esse dinamismo, como consequência, estas espiritualidades essas noções de Deus geram espiritualidades destrutivas. Mas espiritualidades destrutivas, é possível uma espiritualidade ser destrutiva? Sim, quando ela é antropologicamente destrutiva. Sabemos que todas as afirmações sobre Deus influenciam a nossa visão de realidade e possuem implicações práticas. Portanto, a espiritualidade reflete a teologia que está por trás dela. Se nós temos noções idolátricas de Deus, teremos práticas correspondentes. E quais seriam estas práticas correspondentes? Negam o envolvimento de Deus com a humanidade e com toda a criação. Esse Deus longe, que atua de fora, não está envolvido com a humanidade. Ele não está envolvido com a criação. É como se ele tivesse, num jogo de futebol, dado o primeiro chute na bola e saído. Estas imagens também alimentam o individualismo, porque a noção dinâmica de Deus, que é trinitária, que se revela em Cristo, que atua pelo Espírito, este dinamismo gera dinamismo de comunhão. Mas um Deus unilateralmente todo-poderoso que obedece a algumas orações ou magias, não sei, ele não gera comunhão, ele gera um individualismo. Também, outra consequência dessas noções idolátricas é que elas alimentam espiritualidades desengajadas, não preocupadas com a história, com a nossa cidade, com o nosso bairro, com a nossa universidade, em suma, com a nossa vida humana, com o cosmos, com a ecologia, com o desenvolvimento de tudo. Ao contrário. Mas a noção cristã de Deus, ela obriga a espiritualidade a um cuidado com uma existência integral, com relações integrais, com relações fundamentais, relação entre os humanos, relação com as crianças, relação com todos, relação política, relação com esse nosso universo, relação conosco mesmos. Então, a relação com Deus não se dissocia destas demais relações. Essas seriam engajadas. O interessante é que, apesar de toda essa força histórica que essas noções de Deus trazem na história e imprimem de uma forma tão forte, que, de fato, se você pergunta para uma pessoa quem é Deus, a pessoa, a maioria, eu diria, né, vai colocar essa ideia de onipotência, onipresença, sem relacionar com a amorosidade, com a comunhão, com a própria revelação de Deus em Jesus Cristo. Bom, são duas pessoas de séculos diferentes,
À esquerda vocês têm Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus. Ela é mística, espanhola, pensadora, escritora, fundadora do século XVI. Escreveu muito e ela sempre teve desconfiança dos pedidos que se faziam a Deus, né? Porque ela dizia, eu tenho certeza, falava assim para as irmãs amigas, né, do convento, olha, tenham muito cuidado com o que vocês pedem, porque a maioria do que é pedido, tenho certeza que haverá menos pessoas no céu. Porque muitos pedidos individualistas, não é, para o proveito próprio, sem relação alguma com um compromisso de amor ou de comunhão. Para ela, a ação de Deus se dá dentro e através das pessoas. E Ernesto Cardenal, nós vamos apresentá-lo em breve, não é? Contemporâneo, faleceu em 2020 e com 95 anos, na Nicarágua, foi um poeta e muitas vezes candidato a Prêmio Nobel de Literatura. Ele foi sacerdote, depois se engajou na política e aí teve as sanções eclesiásticas e depois retornou, foi depois um crítico da própria Frente Sandinista. Ele entrou no primeiro momento, foi ministro da Cultura, chegou a fazer um projeto de alfabetização que atingiu mais de 500.000 pessoas, chegou a ganhar um prêmio Unesco pelo trabalho realizado, e depois ele foi se desvinculando, isso há mais de 30 anos, né, do governo sandinista pelo caráter autoritário, e um ano antes de sua morte, o Papa Francisco retornou, né, às atividades eclesiásticas. Um ano antes de sua morte, com o Papa Francisco. Bom, então vamos a Santa Teresa. Santa Teresa tem essa bela expressão, né? Este belo e deleitoso castelo interior em que Deus está, se comunica e age. Então observemos, Deus não está nem longe, nem fora, nem atuando em alguns momentos quando ele desperta, mas ele atua no interior humano. Ele se comunica e ele age. E age quando? Sempre, ininterruptamente, o tempo todo, neste momento. Ela vai dizer, né, na sua mística de movimento, de descobertas e de dinamismo, esta é uma pintura dela mais jovem, não é? Ela vai dizer que Deus está presente na pessoa, e não apenas na pessoa, em todas as coisas. E está presente de forma dinâmica. É um sentimento, é uma experiência muito forte e muito viva, que logo, logo vai apresentar contornos trinitários. Mas no começo foi uma experiência que a surpreendeu. Ela vai dizer, eu já tinha ouvido falar que Deus estava em todas as coisas, mas nunca tinha experimentado. Então vai muito de saber, de conhecer e de experimentar. A mística tem isso, ela é uma experiência. Em muitos escritos, ela vai dizer que Deus está por presença, potência e essência, ou seja, uma presença imediata, energética e íntima. E conclusão. Conclusão é que todas as coisas vão ter um enorme valor. A pessoa humana vai ter um enorme valor. A formiguinha vai ter um enorme valor. Ela fala da formiguinha, as flores, a água, os campos, os inimigos, o cometa Harley, que passou no tempo dela e pelo qual ela muito se interessou. Então ela vai dizer que tudo está cheio de segredos, tudo tem seu valor. Agora, no humano, isso se passa de uma forma maravilhosa, por causa desta tematização.
E ela vai ter uma experiência incomum para o seu tempo, que é a experiência do Cristo, mas percebendo-o como humanidade sagrada. É a única mística do seu tempo que vai escrever humanidade com maiúscula. É a humanidade sagrada e nos habita. E nossa vocação é chegar a ser como este Cristo que nos habita, num processo de cristificação. Ora, nesta própria percepção de Deus, com ênfase nesta humanidade, nós já temos uma revisão da imagem de Deus. E quando ela percebe que Jesus Cristo pede para chamar a Deus de Pai, ela fica muito impressionada. E há aí uma oração muito interessante dela, que ela fala, né, ela exclama para a humanidade sagrada e fala: você, Jesus. Ela tem muitos colóquios internos, né? Nós sabemos e todo mundo já sabe que você já está sujo de terra. Sujo de terra, ela quer dizer, muito metido na nossa humanidade, muito relacionado com o que nós somos, com nossos limites, com nossos pecados. Mas o Pai, ele não tem nada a ver com isso. E ela fala: deixa o Pai, né, também entrar nessa relação tão promíscua com a humanidade. Salve o seu Pai. Mas não tem jeito. Na própria palavrinha, Pai, ela já percebe essa relação que o próprio Deus, este engajamento, este envolvimento de Deus com cada um de nós, com a humanidade. Então ela vai dizer, vai exclamar 3 vezes. A tradução brasileira vai colocar vai ser mais sóbria. Mas ela fala, como é possível Deus querer se envolver conosco e o próprio Filho pedir que nós o chamemos de Pai. Então, também, uma outra característica é essa percepção muito nítida de que Deus, ele está, mas ele não está quieto. Ele está comunicante. Né? O diálogo e a comunicação é ininterrupta. A todo momento, ele suscita atitudes e também suscita respostas humanas quando ele é descoberto. Muito obrigada. E ela também vai dizer que tudo se insere em Deus. Da mesma forma em que as pessoas divinas estavam presentes nela, como ela vai experienciar de uma forma tão forte, Teresa se sentia dentro da realidade divina, dentro da realidade trinitária, a tal ponto que uma vez ela escuta interiormente, mestre interior falando para ela: não te esforces para me teres encerrado em ti, mas para te encerrares em mim. Entra dentro de mim. Mostra assim como que o compromisso e solidariedade de Deus com a realidade humana, ela chega a ser dramática. Porque se tudo acontece em Deus, acontece tudo que é negação, tudo que é desamor, acontece em Deus. O que dá a ela uma noção muito exata do que o ser humano é capaz em termos de destruição. Mas, ao mesmo tempo, a confiança que nós podemos ter, mesmo apesar de toda a experiência de sofrimento que a gente vive, de negação, de destruição,
de destruição de um modo geral das relações do nosso planeta, desse nosso mundo. É no interior dessa realidade de pecado que é alheia a si mesmo, Deus permanece presença e permanece comunicando e permanece acolhendo e permanece oferecendo sua amizade, seu amor e tudo chamando para uma renovação até uma recapitulação final. Então, observem, não é, que essa relação com Deus cria dinamismos que são dinamismos de humanização e de renovação da humanidade, de uma humanidade nova que está continuamente sendo provocada por um sopro forte e divino. E aí, para exemplificar esta humanização, eu traria aqui a parábola do bicho da seda, que ela escreve nas Quintas Moradas, o livro da vida Castelo Interior Moradas, em que ela vai descrever esse processo de renovação da vida, mas através do processo da lagarta que constrói o seu casulo e que se transforma numa bela borboleta. Ela vai dizer assim: já tereis ouvido das maravilhas de Deus no modo como se cria a seda. Ela já tinha ouvido, embora não conhecesse quando escreve, porque era um segredo de Estado, não é? É como se fosse uma semente, grãos pequeninos como o da pimenta. Pois bem, com o calor, quando começa a haver folhas nas amoreiras, essa semente, que até então estivera como morta, começa a viver. E esses grãos pequeninos se criam com folhas de amoreira. Quando crescem, cada verme com a boquinha vai fiando a seda que tira de si mesmo. Verme vai criando com a sua boquinha um casulo. Tece um pequeno casulo muito apertado, onde se encerra. Então, desaparece o verme, que é muito feio, e sai do mesmo casulo uma borboletinha branca, muito graciosa. Talvez as imagens, não é, desse ciclo biológico do bicho da seda nos ajude aí a visualizar tudo isso que chamou tanto a atenção dela. E ela vai dizer: minhas amigas, só isso já bastaria para vocês se encherem de admiração pela natureza. Já não bastaria mais nada. Aí, não é? Tecendo com a boquinha o seu casulo. Aí são os casulos do bicho da seda e a borboleta que sai, né, deste casulo. Lá de cima é a do bicho da seda. Aí está. Que transformação, não é? Porque ela percebe que a nossa vocação não é sermos lagartas, gordas, né? Felizes, mas sermos borboletas. Mas isso implica uma morte, isso implica uma renovação. E então ela vai fazer a comparação, num segundo momento, de que para a transformação a gente precisa do calor. O calor é o Espírito Santo. A gente precisa de folhas de amora, ou seja, de pessoas, de conversas, de amigos, de espaços, de sermões, de boas homilias, né? Precisa disso para crescer. E depois, mas não basta isso, porque a nossa vocação não é sermos grandes lagartas. Em um momento é necessário tomar uma decisão. Qual é a decisão? Começar a fazer o casulo. E é um casulo que é uma parte pequena para depois nascer a borboleta. Ora, esse casulo para ela é uma entrada em Deus. Vejam, é uma decisão. No caso,
pelos evangelhos, pela forma de vida nova. Isso é que é o casulo. É a vida nova que vai gerar pessoas novas. Mas isso precisa de uma ação divina e de uma resposta da lagarta, não é? Também o castelo interior é outro símbolo muito importante, porque ela vai dizer que nós somos um castelo, mas nós temos que entrar nesse castelo e não ficar fora da gente mesmo. Dentro do castelo habita o sol, e o sol é Deus, que está ali. E essa entrada dentro do castelo é, ao mesmo tempo, um autoconhecimento. Porque à medida que você entra nos espaços de luz, você se autopercebe na sua limitação e nas necessidades de alteração, de mudança, de humanização. Então, observem que a gente precisa de fazer escolhas, não é? Ao mesmo tempo, deixar-se seduzir por esse movimento de entrada, porém, também fazer as escolhas. A escolha de construir o casulo. E a gente pode se pensar e refletir quais são os nossos casulos, não é? E em que nos estamos transformando. Então, vejam, aqui nós temos como que a mística supera essa visão estática de Deus. Não, Deus é um dinamismo, e um dinamismo que atua no nosso interior e no interior de todas as coisas. Supera também essa ideia de um Deus intervencionista, porque ele não intervém subitamente em alguns momentos. Ele está e ele se comunica em todo momento. E a grande grandeza de Deus, essa onipotência, este grande absoluto de Deus consiste, surpreendentemente, em que Deus se abaixa. A grandeza de Deus é um abaixamento para acompanhar as criaturas por dentro. Então, é uma teologia muito forte, muito bonita, não à toa ela é doutora da Igreja, 1970, e aqui nós temos a imagem do nosso Ernesto Cardenal. Eu já fiz uma pequena apresentação dele, não é? E viveu muito, né? 95 anos, foi um místico, foi um poeta. Thomas Merton diz que ele é completamente tradicional e completamente moderno. Candidato a Prêmio Nobel de Literatura em 2005 e em 2010. E nós aqui, em mente, eu tenho apenas uma obra dele, que ele escreveu quando ainda era noviço, que é esta em espanhol, Vida en el Amor. Né? Aí o corretor colocou M, mas é M, não é? E ele era noviço na abadia de Getsemane. Thomas Merton faz o prólogo, porque ele era o acompanhante, o chefe de noviços naquele tempo. E o livro traz o prólogo de Thomas Merton, e talvez seja um dos que melhor se prestam a ilustrar o que interessa, a ação de Deus no interior deste mundo, no interior das pessoas, integrado com a natureza e o destino deste cosmos em evolução. Na Vida no Amor, ele vai dizer, é um poeta incrível, que há um sentido salvador no cosmos em evolução, porque Deus é amor. O ponto de partida de Ernesto Cardenal pode ser encontrado em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, 16. Deus é amor. E o que vive no amor, vive em Deus, e Deus nele. Seu sentir nomeará toda a força de interconexão
e interdependência do cosmos como comunhão e amor. Por quê? Deus é amor. Trata-se, portanto, de um olhar que busca mútua tradução entre teologia e poesia. Ele vai dizer: todas as coisas se amam. E vai escrever, discorrer como a natureza mostra muitas formas de comunhão. Ele exemplifica com o mimetismo, com a interdependência do nascimento, crescimento, reprodução e morte das espécies. As mutações, mudanças de uma coisa em outras, como a gente viu aqui, não é? Em Santa Teresa. Um processo que ele vai dizer que é abraço, carícia e beijo. Nos seres vivos, vejam só, e nos seres inertes, encontra-se o mesmo processo de comunhão. Vemos a presença dos mesmos elementos químicos, unindo e interrelacionando tudo, como o cálcio, que está ao mesmo tempo no corpo humano, no mar e nos astros. Tudo isso traduz um mesmo fenômeno de amor. No entanto, só o ser humano tem a matéria apaixonada, ou seja, capaz da consciência do amor. Portanto, o ser humano é o diácono do mundo, é o que fala em nome do mundo. Ele vai dizer que tudo tende a ultrapassar as barreiras da individualidade. O universo manifesta a mesma tendência. Então, ele vai exemplificar a neve que se condensa, não é, gente? O escaravelho que abraça a sua bola de esterco, o amante que abraça a sua amada. Leis como a termodinâmica, eletrodinâmica, propagação da luz e gravidade universal, tudo mostra incompletude. E ele, como poeta, vai dizer, por isso é entrega, abraço, amor, porque tudo precisa de uma outra coisa, não é? Uma outra força. Tudo se entrelaça e se contata, do vento que acaricia ao sol que beija. Não há vazios, apenas força de coesão, que busca união, num ritmo que é amor. Incompletude, contato, busca do mais perfeito, tudo isto é evolução. É o amor que realiza a evolução. A utilidade da abelha e do bicho da seda não é fazer o mel, não é fazer a seda para o ser humano, mas transmitir-lhe a vida, constituí-lo na longa cadeia da evolução. A abelha e bicho da seda são parte do ser humano. Participam da nova aliança em Cristo, que é boa nova a todas as criaturas. Porque todas gemem em dores de parto, não é como diz a carta de São Paulo. Todas são chamadas a participar com ele da ressurreição. Há um teólogo contemporâneo, falecido há um pouco mais de tempo que o cardeal, que ele diz que nós temos corpos ressurreicionais. Por isso é necessário cuidar deles. Vocês estão cuidando? Bom, e ele vai além, ele vai dizer que o amor frustrado também é amor. Portanto, na raiz do pecado há um desejo de amor. Só que é buscado em lugares errados, digamos assim. Nesse desejo de poder, a realidade do amor é também conflituosa, é contraditória. Porém, continua sendo amor. Não suficientemente livre, mas amor. Para Cardenal, todo ato humano, mesmo o pecado, é uma busca de Deus. Só que ele é buscado no lugar errado.
Dele advém o desejo insaciável de poder, dinheiro, propriedade dos ditadores. Todos, os amantes, o explorador, o homem de negócios, o agitador, o artista, o monge, todos buscam, de alguma forma, Deus. Thomas Merton, no prólogo do livro, vai dizer que, enfim, aceitar o amor é aceitar a angústia da nossa contradição. A angústia de uma contradição. A angústia que o Cristo na cruz assume com tanta radicalidade. E por isso, ele vai chegar a dizer que Deus é criador e evolucionador, porque a criação é ininterrupta. Ela não acaba, não é? Ele continua criando. A criação é um ato perene. Assim, ele é criador e evolucionador. Por isso, não é possível dizer que os seres humanos sejam o centro do universo, pois o centro do universo é Deus, Criador, amor. Fazer-se centro do universo se converte em anti-amor. Anti-amor ou auto-amor. Em suma, ódio. Na raiz de todo ódio há uma autorreferencialidade. Assim, o egoísmo individual é um câncer no corpo cósmico. Assim como o olho não pode dizer, não preciso de ti, ou a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Assim como Santa Teresa, ele vai dizer que Deus está em tudo e em todos. Cardenal repete várias vezes que Deus é amor e tudo na natureza, cada átomo é imagem da Trindade, reflexo de sua glória, e por isso, vai dizer, toda a criação nos enlouquece, meu Deus. É o ó de Santa Teresa, né? Aqui o místico vai falar, a criação nos enlouquece. Mas também ele está dentro da alma, da interioridade. O desejo de silêncio, de solidão, é um sinal dessa consciência, não é? O Salmo vai dizer, a minha alma tem sede, sede de ti. Paixão e sede e grito de amor. Deus está na pessoa não porque entra por fora, mas porque está dentro do nosso castelo interior. E aqui ele cita a mesma imagem de Santa Teresa de Ávila. Daí a consciência de que sempre há um companheiro. Tudo tem um companheiro, né? Tudo tem um companheiro, uma companheira. Nenhum dinheiro, propriedade, depósitos bancários, comidas, festas, nada preenche essa intimidade de busca de companheiros. A casa continua vazia, nela sopra o vento gelado da solidão. Só a carícia de Deus pode ir ao encontro deste terror. Nascemos com uma companhia. E este desejo vai irradiar na busca de companhias. Isso não significa que Deus se identifique com as coisas que existem, não é? Não é um panteísmo, digamos, não é? Ele não existe no sentido de que as coisas existem, né? Isso vai pontuar. Ele é transcendente, possibilitando e capacitando todas as coisas. Deus não é antropomórfico, porque ele é diferente de tudo que existe. Ele é transcendente. E sendo transcendente, nada pode defini-lo definitivamente. Só essa luz, que é um pouco opaca da fé, que é capaz de encontrá-lo ou perceber. Nós, como se fôssemos peixes dentro da água, podemos perceber o amor-providência de Deus em seu cuidado,
pela terra por bilhões de anos, pelas aves e insetos por milhões de anos, por cada um de nossos tecidos e glândulas. Nada acontece fora de Deus. Nem mesmo o pecado. E aqui ele se encontra com a mesma intuição da mística do século XVI, Santa Teresa. Deus vai ser a grande vítima da nossa tirania. Deus sofre. Ele não é um impassível, imutável. Todas as coisas acontecem dentro dele e, neste sofrimento, ele continuamente vai suscitar a novidade. Por isso que a providência divina em todas as coisas, ela é ao mesmo tempo radical e flexível. Deus muda, né? O providencial não está no extraordinário da vida, mas está no ordinário, na vida mesma, na própria vida. Nas situações favoráveis e nas situações adversas. Em geral, a gente fala, a providência me ajudou, eu arrumei um emprego, a providência me ajuda sempre em coisas que me favorecem. Mas a providência de Deus é tudo. Né? O acontecimento e toda a história são importantes, nada é insignificante, nenhum sofrimento é insignificante, nenhum sofrimento escondido, nenhuma morte não é, desconhecida, nada é insignificante, nenhum adolescente com seu sofrimento, nada. O ser humano está com Deus e pode alterar o seu próprio texto. E Deus, então, muda, parece que muda os seus planos à medida das respostas humanas. A vontade de Deus é um tecido complicadíssimo, sempre modificado por quem? Pelas decisões humanas. A cada decisão humana, Deus vai acompanhando. É um Deus plural, é um Deus trindade. O Pai não poderá descansar até que toda a criação, como filho pródigo, retorne ao seu seio. Enfim, a mística de Cardenal considera fortemente a presença interna de Deus, amor, trindade, neste cosmo em evolução. O que a gente pode, dialogando aí entre eles, penso que na exposição vários elementos foram ficando aí bastante claros, não é? Primeiro, essa percepção de que a criação ela é frágil, ela é perecível, mas ela é cheia de sentido. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, se a ciência diz que a lei que a lei entrópica é tão forte, não é? Desaparecimento do mundo, como ficamos nós? Para que a nossa esperança? No entanto, os místicos vão dizer que sim, né? O futuro da vida, ele só vale a pena, e ele vale a pena porque ele testemunha um mistério, e um mistério de que dentro da fragilidade, dentro da caducidade, dentro desta perecibilidade, a começar da fragilidade humana, tudo está cheio de sentido, porque está unida ao Deus eterno e imperecível. Isso me fez pensar aquela oração de Santa Teresa, que só Deus não muda. Será que Deus não muda? O cardeal diz que Deus muda. Então, eu penso que podemos unir as duas intuições, não é? Deus não muda na sua presença, fidelidade e amor.
Não é no sentido de que ele quer algo para nós como se fosse um destino imutável que nós tenhamos que cumprir. Isso nunca. Outro elemento importantíssimo é a centralidade da experiência trinitária, ou seja, Deus está presente e se revela no amor de Jesus Cristo, e este amor continua suscitando amor e amor de comunhão até o final dos tempos. Não tem nada pré-determinado. O que existe aí é uma liberdade humana que vai como Maria, consentindo ou não. Deus é paciência e possibilidades, ele não é rival. Aqui trago uma expressão de Santa Teresa: bendito seja Deus que tanto me esperou. Santa Teresa teve uma conversão, uma nova conversão, uma conversão mais verdadeira, mais profunda, aos 39 anos de idade. E ela já era carmelita, já havia mais de 20 anos, não é? Então, não que ela fosse uma pessoa ruim, ela era uma pessoa muito boa, muito inteligente. Mas essa segunda conversão é a que vai valer, e tudo que nós conhecemos dela é depois deste momento. Isso significa que Deus não suscitava? Não, ela simplesmente que Deus suscitava, a pessoa não percebe os apelos, as carícias do amor. E neste fechamento passa-se a vida. Não se entra no castelo interior e se fica girando em torno do castelo. Por isso, bendito seja Deus que tanto me esperou no dizer dela e no nosso dizer, não é? Ele nos espera, ele não compete conosco para saber quem ganha. Também coincidem nessa presença de Deus em todas as coisas, dando sentido a tudo e a cada uma das coisas. Não existe para eles essa distância mortal, não é? De Deus para com as suas criaturas. A presença de Deus nunca apressa o tempo de desenvolvimento, nem da pessoa e nem do universo. Nenhuma pressa, não é? Nesta evolução. Há um teólogo que vai dizer que Deus cria em aberto. Isso no livro de Gênesis está muito presente, não é? As criaturas vão se desenvolver segundo suas espécies. Então, é uma intuição daquele homem antigo, não é? Que se pergunta, não do como da evolução, porque isso é para, não é? Uma área científica, mas um porquê dessa criação. Qual o sentido dessa criação? Segundo as suas espécies. Muito bem. Então, aí, penso que aí eu paro, não é? Coincidem na providência divina, tudo está em Deus, e, portanto, podemos ter coragem diante das adversidades humanas, adversidades de doença, adversidades políticas, adversidades do nosso bairro, adversidades no trabalho. Podemos agir com confiança e viver com confiança. Encerro por aqui, só lembrando que próxima semana, dia 15, é o dia de Santa Teresa. Então, considero muito oportuno este diálogo entre Ernesto Cardenal, Santa Teresa de Ávila, não é? E agradeço, não é, o carinho de vocês, a escuta de vocês e este momento em que podemos aqui estar juntos. Muito obrigado, Lúcia, por essa palestra tão maravilhosa da presença de Deus, o Deus estático, o Deus que está respondendo a nós, que está guiando, presente em todas as coisas, todas as pessoas. Uma maravilha que encerra a nossa fé
mostrando como Deus está presente e na evolução das coisas exatamente também. Então, muito obrigado